Olá, quinta-feira, dia 23 de julho, rezando a palavra chegando para você. Quero aproveitar no início deste vídeo para agradecer pelos belos comentários, mensagens que recebi de tantas maneiras em relação ao rezando a palavra de ontem, onde celebramos a memória de Santa Maria Madalena, muitos dizendo: Padre, como aquele texto bíblico de ontem me ajudou a rezar, a renovar a experiência do amor, a redescobrir essa beleza da presença de Jesus na minha vida. E também alguns diziam, descobrir este amor que Maria Madalena experimentou. Pois é, muito obrigado então a você que me enviou mensagens e que tem rezado conosco. Para esta quinta-feira, o evangelho proposto para nós está em Mateus, capítulo 13, versículos do 10º ao 17. Mateus, capítulo 13, versículos do 10º ao 17. Jesus, que fala em parábolas e que explica para os apóstolos por que ele fala em parábolas. Um texto que nós rezamos alguns dias atrás, inclusive no fim de semana. Mas hoje ficaremos atentos a esta passagem proposta pela Santa Liturgia. Vamos ao texto bíblico? Naquele tempo, os discípulos aproximaram e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se compreende neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Bom, queridos, a palavra de hoje podemos nos atentar aos seguintes pontos. O primeiro deles, Jesus que afirma que aquele que tem será dado ainda mais e o que não tem lhe será tirado. Parece que neste momento, se a gente ler isso muito rápido ou interpreta de qualquer maneira, temos a sensação: mas Deus, você que se apresenta como Deus justo, Deus da justiça, que inclusive nós rezamos alguns dias atrás, como é possível tirar de quem não tem? Bom, mas vamos entender. Para entender esse versículo, a gente já tem que olhar o que adiante Jesus diz, Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam, tem coração, mas não sente. Exato. Porque o que a palavra hoje está querendo chamar a atenção, queridos, é a diferença entre aquele que se propõe a ouvir verdadeiramente, e este ouvir não é simplesmente um ato biológico, sonoro, mas o ouvir no sentido, como já até trouxe aqui para você, na dimensão do experimentar, para que a gente viva, se esforce para compreender aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Portanto, todas as vezes que a gente se faz de surdo, que a gente se faz de cego, de insensível à palavra de Deus, como já rezamos de outras vezes, fugimos ao projeto que o Pai tem e terá sempre para todos nós. E aí, para além disso, o que acontece? Muitas vezes nós nos fazemos como exemplos de discipulado, mas que na verdade a gente está muito mais preocupado em discutir a regra da religião, se a gente pertence ou não isso ou aquilo, se eu pertenço àquele grupo, ou àquele movimento, ou àquela pastoral. Mas muitas vezes apenas ficamos nessa discussão e não aprofundamos a nossa entrega. E é exatamente disso que Jesus está falando. Quando nós transformamos a religião apenas numa reflexão lógica do raciocínio, meramente nisso,
E Jesus está querendo dizer, olha, neste momento nós estamos fugindo ao projeto do Pai, porque na verdade perdemos tempo na discussão e pouco praticamos. Por isso, não significa, voltando ao versículo anterior, que Deus então tira o que nós temos. Na verdade, se nós fazemos de conta que nós conhecemos a palavra, que nós pertencemos ao Senhor, na verdade nós não temos nada. E aí aquilo que a gente pensa que tem, que já é a salvação, que já é a garantia do céu, no nosso encontro definitivo, tudo isso ficará muito claro. Portanto, aí se tem o verdadeiro significado dessa palavra. Até aquilo que você acha que você tem lhe será tirado. E aquele que de repente vive na humildade, vive na dedicação, no esforço permanente, sim, esse será dado. Desafio, hein? Paz e bem para você. Amanhã a gente se encontra aqui. Abraço.